Pessoal, aula 52 do nosso curso de marcenaria. Vamos aprender hoje a fazer encaixes em cruz ou encaixes meia madeira, como também é chamado. Eles são fáceis, são simples de ser feitos, vamos fazer eles manualmente, com o serrote, com o formão e com a grosa, como você já está acostumado, mas ele servirá tanto para peças pequenas, finas, como para caibros, como para vigas. Alguns pontos que vão mudar de um estilo para outro, dependendo da função que terá o seu móvel ou a peça que você vai fazer, mas você vai entender hoje. Vamos lá, eu peguei alguns sarrafos finos, sarrafos iguais, eu cortei eles iguais, para que você compreenda. As laterais são iguais, as espessuras são iguais, para que você compreenda de forma mais fácil como fazemos esse tipo de encaixe. Eu vou cortar umas duas peças desse tamanho aqui, por igual, vou usar ela como base, para que nós possamos fazer uma cruzada. Mas também servirá como exemplo de como você pode fazer grades, como você pode fazer treliças na frente. É para que você entenda encaixes, uma forma fácil de você compreender como se faz esses encaixes e as funções que eles têm. Eles podem ser usados também na carpintaria, em encaixes para telhados, muitas vezes eles são usados em pergolados, para que dê mais resistência. Nesse tipo de encaixe para móvel, nós vamos trabalhar com 50%, ou seja, metade e metade. Você já vai compreender o que eu estou querendo dizer com isso. Eu vou cortar essas peças iguais a essa, para poder colocar aqui na bancada, e nós vamos começar a iniciar a medição desse tipo de encaixe. Pessoal, nós vamos fazer hoje um formato em cruz, um encaixe em cruz, ou meia madeira. Para isso, para ficar mais simples para você, o que você precisa saber? O lado que você vai usar da madeira. Se eu vou encaixar ela assim, nessa posição, então as duas têm que estar nessa posição. Essa parte é mais larga que essa, então eu tenho que escolher qual é o lado que vai ser encaixada, a primeira coisa. Se eu quisesse colocar desse lado, eu teria que botar as duas desse lado. Eu vou medir os dois lados da madeira para que você entenda quais as espessuras, para você saber como escolher. Esse lado, por exemplo, tem 1,8, 18 milímetros. Se eu optasse por esse lado, que é mais fino, ele tem 1,5. Então eu dou preferência geralmente a deixar para cima o lado mais grosso, ele me dá mais resistência, eu prefiro, mas isso não quer dizer que você não possa fazer com o lado mais fino. Vão haver encaixes, por exemplo, para adegas de vinhos, que elas são cruzadas, a parte fina entra na parte fina, que também é feito dessa forma. Então isso não impede, é uma questão de opção, mas eu prefiro podendo usar a parte mais larga. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Se essa peça vai entrar nessa, eu preciso descobrir a espessura lateral que eu tenho. Como eu acabei de medir, a espessura lateral é 1,5. Então eu preciso achar a espessura. 1,5, 50%. A metade de 1,5 eu preciso achar é 7,5 milímetros. 7 milímetros e meio. Então eu tenho que marcar aqui exatamente a metade de dentro, da borda para dentro, 7,5. Preciso achar essa metade. Eu vou agora riscar uma linha reta aqui, unindo as duas que eu já achei. Isso já me facilita. Mesma coisa esse lado. Daqui para cá, 1,5. 1,5. Outro ponto, 1,5. Eu ligo as duas. Então eu tenho já as laterais riscadas. A espessura das laterais que é 1,5, a metade, 7,5 milímetros. 1,5 cm, a metade é 7,5. Eu vou fazer o mesmo na segunda peça. Eu vou achar 1,5 em cada uma, a metade, dos dois lados, da parte fina. Vou traçar uma linha, vou ligar essas duas pontas, para ficar com as duas peças com 1,5, já marcadas os dois lados dela. Para daí eu começar a descobrir aonde eu vou querer esse encaixe. Onde eu vou querer que ele seja cortado, que ele seja feito. Então o meu primeiro passo é achar a metade da espessura, 50%. Eu quero que ela fique exata, quero que ela fique totalmente assim, por igual, encaixada, e não uma sobre a outra. Ok, vamos dizer que eu quero marcar ela com 8 centímetros. Então eu já marquei ela com 8 aqui e essa com 8 também, da ponta pra dentro 8. Isso aqui é aleatório, você pode fazer com 10, com 5. Eu tô fazendo com 8 aleatoriamente, apenas para que a gente se baseie. Eu vou riscar agora aqui os 90 graus, vou encostar ela totalmente aqui, ó. Tá encostada no nosso esquadro, fica mais fácil. Vou traçar. Mesma coisa aqui, tá totalmente encostada. Na linha, eu risco os 90 graus. Ok. Agora eu preciso colocar essa peça sobre essa, de forma que ela encoste na linha. Para quê? Para eu achar a grossura, a espessura, a largura dessa que vai em cima. Risquei. E essa eu coloco depois dessa linha. Mesma coisa. Eu risco também. Então eu tenho duas marcadas, que uma vai dentro da outra. Vai haver um engate aqui. Você tá vendo que eu tenho os dois riscos, que é a largura dela, e eu tenho aquela linha aqui até onde ela vai, até onde vai chegar o meu encaixe. Agora eu vou ligar essa linha até aqui, vou fazer um traço até aqui, e essa daqui até essa linha. Vou usar aquele esquadro novo que fizemos, naquela aula de como fazer um esquadro. Mesma coisa, eu vou fazer um traço aqui, posiciono na segunda linha, encosto na segunda linha e faço um segundo traço, até a linha divisória, aquela linha do meio. Ok, como você já está acostumado a fazer com os encaixes. Fizemos esse lado, fizemos em cima, vamos agora ligar esse lado de cá. Mesma coisa, encosto a beirada do nosso esquadro aqui e risco para cá, até a linha do meio. Segundo traço, encosto ela aqui, rente ao esquadro e traço até a linha do meio. Então eu tenho já essa parte aqui riscada, onde eu vou serrar com o serrote aqui e aqui até essa linha. Eu vou colocá-lo aqui, vou serrar, o serrote chegou aqui eu paro, chegou aqui eu paro. Exatamente o que eu vou fazer nessa peça. Isso daqui não vai modificar se eu fizesse isso com um caibro, se eu fizesse com uma viga a nível de móvel, com uma tábua.
não vai modificar. Se ela fosse mais larga, não vai modificar. Estou deixando isso muito claro para você não se confundir. Eu vou fazer os riscos nessa, vou trazer a morsa para cá, vou instalar a morsa na mesa para começar a serrar isso daqui, fazer essa remoção para ir fazermos o encaixe. Pessoal, eu vou serrar aqui e aqui. Agora um detalhe muito importante, eu vou serrar até essa marca que está aqui, a nossa linha e a linha do lado de cá. Só que você tem que se ater ao seguinte, quando nós marcamos a distância, a espessura dessa madeira aqui, fizemos os traços com lápis, o lápis ele vai ficar um pouco mais para fora dos dois lados. Então, para que isso dê certo, uma dica, você vai riscar sempre 1 milímetro ou menos de 1 milímetro para dentro da linha, para dentro dos dois lados, dessa linha para dentro de cá e dessa linha para dentro de cá, para que dê certo, para que ela entre com uma certa pressão, senão ela fica frouxa. Eu vou usar o arco de serra porque ele é mais preciso para isso. Como é uma peça pequena, ele vai me adiantar. Seguro com o dedo do lado do arco do lado da lâmina, só para iniciar, e aí eu vou até a marca. Você sabe, você se atém a esse lado para não passar. Agora eu vou começar esse. Eu seguro com o dedo só para iniciar e tiro o dedo, só para marcar. Vai se atentando os dois lados, vai sempre olhando para conferir. Como é pequeno não tem jeito, vai precisar ser no formão agora. Vamos remover primeiro as quinas, chanfro para baixo. Leveza, bate devagar, a outra quina agora. Agora do meio dessa quina que já vou removida para cá, pro lado contrário. Do outro lado a mesma coisa. Agora que eu removi as quinas, eu vou remover do meio para cá, depois desse meio para esse lado. E se evita de abalar a peça. Sem movimentos leves. Com o formão, sempre batidas leves. Agora já deixei reto, volto para a quina de novo. Quina desse lado, quina desse lado. Do meio para essa quina, do meio para essa quina. Agora meio reto para cá. Meio reto para cá. Ok, aqui eu posso acertar na grosa, só que se você não tiver uma grosa fina, não vai dar. Se apenas tiver aquela grosa mais grossa, você vai ter que terminar isso no formão, com todo cuidado. E passando o formão, de forma que não passe da espessura da linha, dessa marca e dessa marca. A minha grossa não vai entrar aqui, a minha grossa comum, ela é mais grossa. Então eu preciso de uma grossa mais fina. Fina já entra. Para peças mais largas, a grossa comum vai entrar, normal. Ok, já igualei. Agora eu vou comparar aqui se ela tá entrando. Tá entrando. Eu vou remover essa agora, vamos fazer a segunda peça. Pessoal, cortar a segunda peça. Mesma coisa, quinas, depois do meio pra cá, do meio pra cá. Ok, agora eu tiro ela, comparo, vejo se está faltando alguma coisa, acerto na grosa. Tá faltando um pouquinho aqui e um pouquinho desse lado. Eu posso no formão ou eu posso acertar na grosa, com a grosa mais fina, é claro, para deixar ele perfeito. Eu vou sempre olhando esse lado e esse lado. Agora nós temos as duas peças já cortadas, agora é hora de encaixarmos elas e ver se está faltando. Se faltar alguma parte, nós vamos ajustar. Essa minha de baixo ficou um pouco menor, vou pôr assim para que você veja, ela não encaixa, ela tem um a mais aqui, essa beiradinha. Eu vou acertar isso ou no arco de serra ou na grosa.
Esses ajustes que você vai ter que fazer são comuns no encaixe. Isso faz parte do encaixe. Você vai devagar até que ele fique certo e vai testando. Ele tá quase. Se eu bater, ele entra. Só que ele tá com excesso de pressão. Eu preciso ainda remover um pouco para deixá-lo totalmente certo. Ele tem uma saliência. Então eu vou colocá-lo na morsa, vou passar levemente a grosa ou o arco de serra para acertar isso. Pessoal, é melhor que sobre madeira do que falte. Por isso que eu vou devagar, até que o encaixe fique exato e perfeito, que ele entre com pressão. Eu acho que eu agora acabei removendo demais. De qualquer forma, você sabe aquela técnica de encaixar aquela lasca fina para ajustar se precisar. Eu passei 1 milímetro, não tem problema. Eu uso aquela lasca fina, ele está feito. O que importa é que você entenda como é feito. Pronto. Ele está exatamente igual. Os dois lados dele estão retos. Ele está liso aqui, está liso aqui. Se eu quisesse ajustar, eu posso dar uma acertada nele aqui dentro. Pronto, pessoal. A altura está certinha. Isso são ajustes que você vai fazendo. Agora essa parte aqui, se fosse o caso, eu colava e eu colocaria uma folha fina de pinos aqui. Você já aprendeu a fazer isso? Para formar aquele calço. Eu corto isso aqui, esse excesso, ou com a grossa ou com a lixa, para formão. Colado, é claro, isso aqui vai estar com cola. Eu estou fazendo assim para que você entenda. Serro esse excesso aqui. Remova esse excesso desse lado. É como se fosse uma cunha. Uma coisa rápida de ser feita. Tá aí. Aqui era só lixar, colado, ele tá totalmente no nível. Desse lado é a mesma coisa. Por isso que eu guardo esses pedaços sempre de madeira que sobram, porque a gente sempre precisa para esse tipo de serviço. É bom ter uma de cada cor, do tipo de madeira que você trabalhe. Por exemplo, se é peroba que você trabalha, você guarda umas lascas de peroba. Se é pino, você guarda umas de pinos. Principalmente quando se faz encaixe. Que nem ali, eu acabei cortando sem querer pouco mais de 1 milímetro, já me deu uma diferençazinha. E o que é normal acontecer. Eu lixo aqui agora. Tá feito o nosso encaixe. A superfície, o nível dela tá batendo. O esquadro dele tá batendo. Dos 4 lados. Dessa forma você vai fazer qualquer tipo de encaixe desse de cruz, de meia madeira. Você pode fazer com madeiras mais grossas, um eucalipto, por exemplo, você vai achar a metade dele, que é a espessura das duas peças, dessa peça e da outra, a largura dela, para encaixar uma na outra. Esse exemplo vai servir tanto para sarrafos finos de pinos ou outro tipo de madeira, como sarrafos mais largos, sarrafos de 6, 7 centímetros. Você vai cruzar as duas peças, igual fizemos ali, risca os dois lados, acha na espessura 50% desse lado, 50% desse lado, e você vai cruzar eles, vai desgastar essa região, de forma que eles se engatem. Não vai mudar muita coisa não. Se fosse uma viga, mesma coisa. Pedaço de viga, você coloca em 90 graus aqui, risca os dois lados dessa, risca os dois lados dessa. Acha 50% aqui de espessura, acha 50% aqui de espessura, metade. Você vai cavar até a metade, cortar as laterais e cavar até a metade. E aqui, aí você encaixa uma na outra dessa forma. Se for nessa posição, é que é diferente, dependendo do que for feito. Por isso que eu te disse, você não vai usar 50%, aí você vai usar menos. Você vai cortar mais ou menos até aqui. Ela vai engatar aqui, para que ela não perca força. E não comprometa, no caso, a viga. Mas para marcenaria, geralmente 50% é o valor exato, para que ela fique o encaixe no mesmo nível, com perfeição. Pessoal, a sala tá ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por estar com a gente. Obrigado por participar dessa aula, por assistir essa aula. Eu te agradeço. A você que sempre comenta, que nos apoia, a você que está inscrito, a você que se inscreve no canal, a você que ainda não se inscreveu, mas que assiste. Pessoal, muito obrigado, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.